Agora falando do Flamengo aqui no Bate Pronto, primeiro dia de trabalho do Tite, que precisa também, desse vigor todo para assumir esse trabalho novo no Mengão. Tá precisando dessa disposição toda. Claro que ele viveu aí um período, digamos, sabático depois da Copa do Mundo. Ontem foi o primeiro dia de atividade do Tite. E falando sobre essa chegada do Tite no Flamengo, José Manuel de Barros, o que falar do Tite começo de trabalho e será que ele pode já dar, digamos, não sei, algum tipo de força para o Flamengo? Qual pode ser o impacto imediato aí do Tite para ajudar esse Flamengo, José Manuel? Bom, primeiro tem um histórico recente das trocas de treinadores do Flamengo. Sempre que o Flamengo trocou um treinador estrangeiro por um brasileiro, os jogadores receberam muito bem. Funcionou muito bem. O Rogério Ceni chegou e o Flamengo voou com ele, lembra no começo lá? Voava, arrumou posição pro Arão ali na zaga, mexeu no time, enfim, e o Flamengo funcionou. Perdeu o fôlego na reta final, mas foi campeão brasileiro. O Renato Gaúcho chegou, era goleada aqui, goleada ali, o Flamengo voava com o Renato Gaúcho quando ele chegou. E ele saiu porque perdeu a final pro Palmeiras, naquela jogada ali do Daverson, né, com o Andréas Pereira. Senão teria continuado, provavelmente ele teria ficado ali no Flamengo. E com o Dorival Júnior também. Quando ele chegou, arrumou o Flamengo, foi bem recebido pelos jogadores e terminou em títulos, né, da Libertadores e da Copa do Brasil. Então, se a situação se repetir, saíram 2 estrangeiros. Né? Primeiro o Vitor Pereira, depois a substituição pelo Sampaoli não funcionou, então agora vem o Tite, vem um treinador brasileiro. E então, tudo leva a crer que os jogadores receberão bem essa mudança, que essa troca vai funcionar. Mas, fora isso, além de tudo, Rogério Ceni, bom treinador, gosto. Renato Gaúcho, bom treinador. Dorival Júnior, né, um dos principais do futebol brasileiro nesse momento. Mas o Tite talvez seja melhor do que todos eles. O Tite, pelo que ele fez no Corinthians. E na seleção brasileira, aquela história, não ganhou, não serve para nada, mas não é bem assim. Então, para mim, o Tite é um grande treinador, é a melhor escolha para esse momento. Não tem outro nome, não tem um nome melhor. Tem o histórico do Jorge Jesus, eu sei. Mas eu não sei se o Jorge Jesus vai repetir o trabalho que ele já fez no Flamengo na primeira passagem. Acredito que não. Seria uma ótima opção também, né? Mas fora o Jorge Jesus, para mim a melhor opção mesmo é o Tite e tudo leva a crer que ele vai fazer um grande trabalho como treinador do Flamengo. A gente está falando, desde a saída do Jorge Jesus, de Domenech, de Vitor Pereira, de Paulo Souza, de Rogério Ceni, de Dorival Júnior, de Sampaoli, enfim, desses técnicos nenhum todos estrangeiro funcionou. Nada. E agora... Paulo Souza foi demitido hoje. Foram péssimos. Informação, lá na Os estrangeiros foram... Não é que não funcionou. Eles foram muito mal. Os brasileiros, muitos começaram bem e não terminaram tão bem assim, mas ganhando o título, né? No caso do Rogério, no caso o Dorival Júnior. O Renato não ganhou o título pelo... O Renato que perdeu a final. Não, tudo acontece no jogo. Pelo um erro individual. Que não foi ele que perdeu o Flamengo, perdeu tudo. O Dorival fez um excelente trabalho. Também gostei do trabalho do Rogério Ceni. Campeão brasileiro, Rogério Ceni. Campeão carioca e a Supercopa. Mas o Tite chegando agora, desses técnicos todos desde a saída do Jorge Jesus, é o melhor técnico que assume o Flamengo, Vampeta? Do que tem no mercado, né? Ele ficou 6 anos na seleção, 6 anos a gente deu aqui o aproveitamento dele, quase 80% de aproveitamento, perdeu 6 jogos em 6 anos. Né? Você bota aí uma partida por ano, mas só que teve 2 partidas no ano que arrebentou com ele, que foi a Copa do Mundo. Copa do Mundo são 7 jogos, você perde uma, já cai por água abaixo, né? Bom pra ele, não pintou nada de time grande na Europa, né? Sondagens aí do mundo árabe. Pega aí um time que fatura quase 1,5 bilhão, um elenco vitorioso, que esse ano não ganhou nada. Mas dizer que os caras não vêm ganhando, vem ganhando tudo aí, ó. Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil. E pode retomar o caminho de conquista, né? Com o Tite. O ano não acabou ainda, tá 11 pontos do Botafogo. Acredito que o Botafogo vai ser campeão. O Tite agora vai ter que brigar ali para deixar o Flamengo entre os 4 primeiros, né? Para ir direto para a Libertadores. Entre os 6,
uma pré-Libertadores que a gente não sabe o que pode acontecer. São 4 jogos. Você tem que voltar com o time antes, pré-temporada tudo. Até sobre isso, puxando esse gancho da briga pelo título brasileiro, será que ainda dá para chegar no Botafogo, que faz uma belíssima campanha? Tem 36 pontos. Vou também querer ouvir a opinião do Vanderlei Nogueira, mas antes, o Tite, ontem ele conversou com a Flá TV e falou sobre o assunto. Vamos ouvir o Tite aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan. Eu não conhecia, eu não tinha visitado ainda a primeira vez. Tem todas as condições para um trabalho de excelência. Elas estão aqui à disposição, agora compete a nós. Saudade, sim, o campo é fascinante, a oportunidade profissional do Flamengo ela é enorme, a responsabilidade é da mesma forma, eu tenho consciência disso. Mas eu digo assim, eu posso prometer e eu coloco que o Adenor, enquanto pessoa, enquanto caráter, ele vai estar na sua plenitude. Tomara que o Tite competência possa ajudar na busca de classificação, que é o objetivo inicial. Tem ainda um sonho, que ele pode ser matemático de título, e ele tem um perigo também de não classificar para a Libertadores. Esse é o nosso real. O objetivo, sim, é de classificação direta pela grandeza do Flamengo. Aí o Tite falando sobre a estrutura do Flamengo e depois sobre essa briga aí no Campeonato Brasileiro, sobre a classificação direta para a Libertadores, mas também a questão do título. Dá para o Flamengo ainda sonhar com um título brasileiro, Vampeta? Dá, matematicamente dá. Dá para o Flamengo, dá para o Palmeiras, dá para o Grêmio, dá para o Red Bull Bragantino. São 36 pontos em jogo. São 12 rodadas que estão faltando, né? Mas, assim, se o Botafogo mantivesse sua regularidade dentro de casa, né, tudo bem, eu acho que vai manter. Se ficasse o português lá, o Laje, aí sim, o Tite, o Renato, é Caixinha, né, professor? Caixinha. Pedro Caixinha, todo mundo ia buscar. Mas agora com o Lúcio Flávio, eu acho que vai ajeitar o fogão, vai ganhar o título. Mas aquilo que eu falei, tá ali embolado, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, tudo brigando por essa vaga a princípio de Libertadores, né? Os 4 primeiros vão direto, já que o São Paulo não vai ter os 4 primeiros, o São Paulo foi o primeiro a garantir pela Copa do Brasil. Não é sinônimo também de título que o Fortaleza vai enfrentar o LDU ou que o Fluminense ganhe também a final diante do Boca. Tá todo mundo ali brigando, tá todo mundo atento. Por exemplo, se o Fluminense hoje não fosse campeão da Libertadores, estaria fora da Libertadores do ano que vem. O próprio Fortaleza também, se não ganhar a Sul-Americana. Então, Fortaleza e Fluminense está com um olho no peixe e outro olho no gato. Vanderlei Nogueira. Bom, Tite chegou ao Flamengo, primeiro dia de trabalho. E agora, será que ele pode conduzir o Flamengo ao título brasileiro? Dá para sonhar ainda, brigar por esse título, Vanderlei? Imaginar em sonho é uma delícia, né? Normalmente você sonha, eu imaginar, gostaria de sonhar que eu vou lá, convidado na fazenda do Zé Manuel em Londrina. É um sonho. Lá tem peixe, viu, professor? Tem lá um pesqueiro. Sonho mesmo. É uma delícia. Essa fazenda só existe em sonho. Não, mas é uma delícia. Tá escondido, tá escondido. Uma coisa bacana e tal. Eu não vejo possibilidade do Flamengo ser campeão brasileiro. Contando os pontos, dá? Um só perde, outro só ganha? Claro que dá. O futebol, às vezes, apresenta coisas incríveis. Mas eu acho muito difícil, só para não afastar a palavra, então é um sonho, tudo bem. Mas eu acho que ele foi muito lúcido quando ele falou que o objetivo nesse momento do Flamengo é uma vaga direta para a Libertadores. Perfeito, é isso. Se conseguir, não é um grande sucesso, mas o ano não estará perdido. Então, isso que ele falou, tudo bem. Eu estava esperando aparecer algum jogador, não apareceu, né? Dizendo que, olha, que nunca viu um treino mais criativo, fantástico, espetacular do que esse primeiro treino do Tite. Porque a gente ouve muito isso. Chega um treinador, no dia seguinte algum jogador já chega e fala, olha, é inacreditável o que a gente viu de diferente. É um negócio assim que ninguém abraça, só se for a velhinha de Taubaté, né, para abraçar esse tipo de discurso. Isso é muito pouco tempo para elogio tão grande. Mas com relação ao que disse o Tite, eu concordo que a meta do Flamengo, para não ser decepção total, é vaga direta para a Libertadores.
José Manuel de Barros, falando aí desse Flamengo, agora com a chegada do Tite, dá para brigar pelo título brasileiro, Zé? Só em sonho mesmo, né? Essa realidade não é de hoje. Eu acho que não faz sentido a gente comentar hoje uma coisa que eu vou te falar, bem real. Botafogo é o melhor visitante, é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro. É o segundo melhor visitante e só perdeu a condição de melhor, né? Porque o Botafogo, o pessoal fala muito do tapetinho, mas ele fora de casa manda muito bem. Ele faz uma belíssima campanha também como visitante no Campeonato Brasileiro. Essa lenda de que é o tapetinho, né, ele é muito forte, sim, jogando lá no Engenhão, no tapetinho, mas fora de casa também. Então não é só isso, ele fora de casa também. E tem um contexto agora, com a saída do Lage, que os jogadores assumiram a responsabilidade nessa troca aí. Ou seja, não foi uma troca da diretoria que trocou o treinador, né? Os jogadores mudaram o treinador. Os jogadores assumiram a responsabilidade. E aí, dá certo ou não dá? Deram resposta contra o Fluminense. A chance do Botafogo perder ponto no campeonato, depois daquela fase ruim, seria, de novo, pega o Fluminense do Fernando Diniz, né? Empata pelo menos, perde mais 2 pontos. Não foi o que aconteceu. Tudo indica que o Botafogo vai se recuperar. Porque até, lembra do Corinthians, né? Do Fábio Carille, né? Que ele chegou no momento em que ele perdeu o fôlego no campeonato. Mas a folga era tanta que ele conseguiu recuperar. Houve tempo para ele se recuperar. Eu acho que essa fase de baixa que todo clube tem nesse Campeonato Brasileiro, que é tão longo, né? É tão comprido esse campeonato, que é impossível a equipe começar e terminar com a mesma pegada. Eu acho que já passou, hein? Acho que o Botafogo passou pelo seu pior momento e a tendência é ele voltar à normalidade e nem precisa tanto, porque ele tem uma folga muito boa, principalmente em relação a Flamengo, a Palmeiras. Eu sei que o Bragantino merece muito respeito também, é o que está na vice-liderança, mas para mim todo mundo pode tentar aí, mas dificilmente o Botafogo ele tem que entregar muito, né? Para o Botafogo perder o título do Campeonato Brasileiro. Faltando 12 rodadas e o Botafogo com essa distância de 10 pontos para o Bragantino, 11 pontos para Grêmio, Palmeiras e Flamengo, acho de fato mesmo assim complicado. Acho que o campeonato está nas mãos do Botafogo, né? Acho que Palmeiras, Flamengo, Grêmio podem brigar, Bragantino também pode brigar e outros times que estão ali na parte de cima da tabela, mas depende muito do Botafogo. Acho que se o Botafogo continuar com essa campanha, dificilmente a taça vai sair das mãos do Fogão. É o que eu penso, tá? Em relação a essa reta final do Campeonato Brasileiro. E agora o Tite, inteligentemente, né, Pedro? Ele já chega falando em quê? Em vaga direta para a Copa Libertadores da América. É o foco do Flamengo. E o Abel falou também, né, na última entrevista coletiva, falou assim, ó, pelo que eu conheço de Campeonato Brasileiro, pela minha experiência, Botafogo não perde o título. Né? E o foco do Palmeiras é o que é? Vaga direta para a Copa Libertadores da América. É a briga de Flamengo, de Palmeiras, dessas equipes, na minha opinião. A gente ouviu o Tite conversando com a Flá TV e não há data, pelo menos por enquanto, para a apresentação oficial no Rubro Negro. A gente está aqui aguardando a entrevista coletiva, o clube ainda não definiu o dia da apresentação, mas ela deve acontecer na segunda ou terça-feira da semana que vem. E a razão para a demora é a sustentação de que é melhor o Tite conversar com os jornalistas após ter trabalhado com os jogadores e a proximidade do jogo de estreia dele no dia 19, vai ser uma quinta-feira contra o Cruzeiro. Essa coletiva é esperada não só porque Tite assume o Flamengo, mas porque desde que a seleção brasileira foi eliminada da Copa do Mundo, em dezembro, o treinador não falou mais com a imprensa. São 10 meses sem dar entrevistas. Então tá aí, é o técnico Tite também voltando à realidade dos clubes, ao dia a dia dos clubes, depois de 6 anos de seleção brasileira. Eu tenho um break agora para fazer na Rádio Jovem Pan, coisa rápida, já voltamos com o Bate-Pronto falando do Flamengo, também daqui a pouquinho seleção brasileira, a data FIFA, voltamos já com o Bate-Pronto para você. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, vai deixando o seu like, se inscrevendo aqui no nosso canal, o tema é Flamengo, é Tite chegando ao Rubro Negro. E ontem a gente conversava aqui sobre o grupo do Flamengo, sobre a gestão do vestiário. O Tite é um cara muito conciliador. Eu acho que não deve ser um problema para ele lidar com esses atletas. Aliás, ele já trabalhou com muitos desses jogadores na seleção brasileira. Fica a pergunta, hoje é a principal preocupação do torcedor rubro-negro? É a gestão do vestiário do Tite com esse time do Flamengo? Zé, Vampeta, Vanderlei Nogueira? Ele é perfeito para isso, né? É como o Dorival Júnior, ele é um conciliador que chega, sabe conversar, sabe com quem conversar,
sabe os pontos que devem ser tocados. E o Tite é ótimo para isso. E além de ser um bom gerente de vestiário, de elenco, o Tite, tecnicamente, o trabalho dele de campo também é muito bom. Leva uma comissão técnica grande, mas o futebol brasileiro hoje pede. E quando chega um estrangeiro com 6, 7, 8, sei lá, 300 caras lá para trabalhar junto, ninguém reclama. Assim, ele tem pessoas que conhecem muito de futebol, tipo César Sampaio, por exemplo, né? Que também conhece de vestiário, que também sabe conversar, né? Tem lá o jeito dele, há profissionais de características diferentes. O Kleber, que está há muito tempo com o Tite também, e que é muito bom de treino de campo também. Enfim, eu acho que o Tite, além de ser um cara ideal para gerenciar essas questões, e o Flamengo, Deus sabe o quanto precisa, né? De um gerente de egos ali, porque o que tem de raposa ali, de jogadores, assim, experientes, e geralmente tem uma liderança aqui, uma liderança ali, e você tem que fazer isso funcionar, né? Não precisa todo mundo ser amiguinho, não, mas tem que fazer isso funcionar. Um briga por isso, outro briga por aquilo. Então vamos fazer esse brigando aqui e aquele ali funcionar para o time, para o coletivo. Esse é o desafio. Eu acho que o Tite é calhado para isso também.